Boa noite, queridos. Paz do Senhor, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês nesse momento. Mais uma vez estamos aqui juntos para ministrarmos a última aula do curso Batismo e Membresia do nosso Tadel, da nossa escola de ministérios da nossa igreja. E tem sido um motivo de grande alegria nós passarmos esses dias, essas semanas, na verdade, juntos aqui para aprendermos mais da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o benefício de sermos um membro responsável na família e também de avançando na nossa visão, a visão do MDA, a visão de fazer discípulos para que todos nós sejamos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos então falar sobre os benefícios de nós sermos um membro responsável. Primeira coisa que a pessoa tem, aliás, antes de falar, eu gostaria de parar um pouco, abrir um parênteses aqui. Nosso desejo como igreja, como pastores, como líderes espirituais dos irmãos, é que todos os irmãos sejam crentes, sejam membros responsáveis na igreja. A igreja precisa de ter pessoas com responsabilidade, com compromisso, pessoas que sejam fiéis, pessoas que nós possamos contar com elas. Isso é muito importante. A igreja não cresce se não tivermos membros ativos, atuantes, trabalhando, fazendo a vontade do Senhor. Então é muito importante que você, que eu, todos nós sejamos membros responsáveis da nossa igreja, tá? Eu conto com vocês, eu espero que vocês possam assumir esse compromisso, esse desejo. Eu oro a Deus para que vocês tenham essa revelação, tenham esse encargo, esse desejo profundo no coração de serem usados por Deus, de serem bênçãos na obra do Senhor, tá bom? Vamos fechar esse parênteses então e vamos falar agora sobre os benefícios. Quais são os benefícios? Primeiro, você tem identidade como verdadeiro seguidor de Jesus. Você só pode dizer que é um seguidor de Jesus se você ama a sua igreja e se você serve a sua igreja. Porque Jesus pagou um preço muito alto por essa igreja, por esse corpo, por cada um de nós. E quando eu estou servindo a igreja, quando eu estou fazendo a minha parte, dando a minha contribuição para que a igreja cresça, para que a igreja avance, eu estou sendo um seguidor de verdade de Jesus Cristo. Segundo benefício, você vai ser um autêntico discípulo de Jesus, né? Você vai poder dizer com todas as letras que você é um discípulo de Jesus, porque você segue a Ele. O discípulo é aquele que segue, é aquele que obedece. Jesus, tudo que Ele fez foi para a igreja, foi por causa da igreja. Ele falou assim, olha, sobre esta pedra eu edificarei a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando eu estou sendo um membro fiel, quando eu estou sendo um membro compromissado, eu estou dizendo, eu sou um discípulo de Jesus, porque da forma que Jesus ama a igreja, eu também amo e eu também faço a minha parte, eu também estou contribuindo para que essa igreja cresça. Terceiro, faz da sua vida ela valer a pena. A sua vida começa a valer a pena. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que se dar bem na vida, ter sucesso na vida é ser um empresário de sucesso, é ter muito dinheiro, é ter casa na praia, ter chácaras, poder viajar todos os anos, visitar países, estrangeiros. Mas isso tudo é bom, não estou dizendo que seja ruim você ter essas coisas, mas isso tudo não demonstra que você é uma pessoa de sucesso. Porque, na verdade, o maior empreendimento do mundo, aliás, do universo inteiro, é o reino de Deus. E a igreja está inserida no reino de Deus. Então, quando você serve a Jesus dentro de uma igreja local, porque a gente só serve a Jesus na igreja local, que é a igreja universal de Jesus, é o conjunto de todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as denominações que creem em Jesus. Então esse é o corpo de Cristo, é a igreja universal do Senhor Jesus.
Mas a gente não consegue servir na Igreja Universal, você não consegue servir em todas as igrejas, você tem que servir numa igreja local, você tem que estar inserido numa igreja local e ali naquele lugar você servir, você fazer a sua parte, você cumprir o seu chamado, o seu ministério. Então você está fazendo parte da maior obra desse universo. É a maior obra que existe, irmãos, é servir a Igreja de Jesus, é servir o corpo de Cristo. É imensurável, não tem como comparar, não tem comparação com coisas nesse mundo. Você pode ser qualquer coisa nesse mundo, mas não se compara. Qualquer coisa de sucesso nesse mundo, mas não se compara em você servir ao Senhor, na igreja, em você lavar os pés dos irmãos. Esse é o maior empreendimento, é o reino de Deus. Essa obra, ela traspassa, né, a eternidade, ela vai se completar lá na eternidade. Então ela não se baseia só aqui na terra, porque tudo que a gente faz aqui no mundo, ou que é do mundo, eles vão ficar aqui, vai permanecer aqui, ou até mesmo se acabar aqui. Mas servir na igreja, ela traspassa a eternidade, ela alcança a eternidade. Então um dia nós vamos poder olhar para trás e falar: poxa vida, graças a Deus, eu servi a Jesus, eu fiz a minha parte, eu fui um servo bom e fiel, e hoje eu estou aqui desfrutando dessa glória eterna. Então é o melhor empreendimento, o maior empreendimento do universo, é você estar servindo numa igreja local. Não pensa que é qualquer coisa, não. Não pensa que você, não estou fazendo nada demais, não estou, eu vou limpar a comunidade, isso não é nada demais. Lógico que é, você está servindo na maior empresa do universo e na melhor empresa do universo. Qualquer coisa que você fizer, até um copo d'água, né? Ou até trocar o garrafão de água aqui na igreja, você está fazendo algo para Deus e para os irmãos, e isso tem valor eterno. Não se esqueça disso, não perca esse foco, tá? Então você é um privilegiado, você é uma pessoa privilegiada. Quarto, proteção e cobertura espiritual. Quando a gente está na igreja, a gente tem proteção espiritual, a gente tem cobertura. Cobertura no sentido que você está recebendo oração, pessoas estão jejuando por você, pessoas estão orando por você, estão colocando sua vida diante de Deus, entendeu? Isso todos os dias. Então você está abençoado, você está protegido, é como se tivesse um guarda-chuva sobre a sua cabeça, os demônios não conseguem, né, atacar você. Isso se chama cobertura, se chama proteção espiritual. Quem não está na igreja não tem essa proteção. Quem não está vinculado ao corpo de Cristo local não tem essa proteção. Então ele acaba se tornando presa fácil do inimigo, acaba se tornando presa fácil de demônios, né? Isso é muito sério. Isso é muito importante. Se você ler lá 1 Coríntios capítulo 5, você vai ver lá, se eu não me engano é 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo fala lá daquele jovem que estava fazendo sexo com a madrasta dele. Paulo disciplina ele e tira ele debaixo da cobertura da igreja, a cobertura espiritual da igreja, e ele acaba sofrendo por causa disso. Quinto, qual o benefício que você tem como membro responsável da igreja? Prosperidade. E a prosperidade aqui não é só material, a prosperidade também espiritual, principalmente a espiritual, né? Porque quando você está no mundo, tudo que você faz é para o mundo. Eu conheço histórias aqui da nossa igreja mesmo, de pessoas que gastavam dinheiro com bebida, gastavam dinheiro com drogas, gastavam dinheiro com cigarro. Depois ele se converteu, ele deixou essas coisas, parou com essas coisas, aí começa a sobrar dinheiro, né? O dinheiro rende, porque ele não está mais gastando com porcaria, não está mais gastando com coisa que estraga a vida dele. Então ele é próspero, mesmo que ele não se torne uma pessoa, um empresário de sucesso, mesmo que ele não se torne um executivo de sucesso, mas ele já é próspero, porque ele não está gastando coisas que não, aliás, gastando dinheiro com coisas que não prestam, coisas que não deve. Então só aí já alivia a situação financeira dele. Aí depois vem as bênçãos, que Deus sempre abençoa. É difícil alguém que Deus não abençoa dentro da igreja, estando na igreja, inserido na igreja. E também a prosperidade espiritual. A pessoa começa a crescer, começa a ter mais fé, começa a ter mais unção, mais graça de Deus. A vida dela, no começo é uma coisa, daqui a pouco ele está arrebentando aí no evangelho, na palavra,
fazendo coisas tremendas para Deus. Quantas pessoas aqui chegaram na igreja e não sabiam fazer nada e hoje já estão fazendo muita coisa para Deus, e até nas empresas que eles trabalham, coisas que eles aprenderam aqui, que eles conseguiram aqui, eles colocam lá em prática nas suas empresas e tem sido bênção na vida deles. Isso é uma coisa que é real, isso é uma coisa que é verdade. Sexto, né, qual é a bênção de sermos membros responsáveis? Sexto, relacionamento muito precioso. Você tem agora contato com gente preciosa, gente que te ama, gente que se importa com você, seu discipulador, seu líder, o pastor, o membro da igreja comum que se torna seu amigo. Você agora não está mais sozinho, mas é lógico, você vai precisar largar o seu eu, o seu orgulho, você vai ter que parar de querer ser somente abençoado e não querer também abençoar, porque tem pessoas que vêm para a igreja só quer receber, mas não quer dar nada. Você precisa também fazer a sua parte, você precisa também dar, você precisa também contribuir para que o relacionamento seja efetivo e que os vínculos sejam fortes e que haja mesmo um relacionamento duradouro que traga crescimento, bênção para a sua vida. Tá? Então, se você ficar só no querer receber, você não vai ter relacionamentos fortes aqui dentro da igreja. Você precisa também aprender a contribuir, precisa aprender também a dar, né? A ser mais generoso na sua vida, em nome do Senhor Jesus. O maior desejo de Deus é que nós sejamos como a igreja de Atos 2, 42 a 47, né? Que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma igreja perseverante na comunhão, no relacionamento, nas orações. Esse é o nosso desejo para a nossa igreja, que Atos 2, 42 e 47 seja uma realidade. Mas para isso, nós temos que deixar nosso orgulho, nosso eu, nossa vontade própria. Por isso que Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Com eu, com orgulho, não dá para termos relacionamentos fortes, irmãos. Vínculos verdadeiros, vínculos de amizade, vínculos de família, não dá. Com orgulho, com eu na frente, não dá. Então precisamos deixar de lado o orgulho, deixar de lado o eu. O sétimo benefício, oportunidade para crescer em todas as áreas da sua vida. Você vai começar a crescer em todas as áreas, na sua área familiar, na sua área financeira, na sua área moral, na sua área de santidade, na sua área de pecado. Você vai aprender a vencer, a se libertar do pecado. Isso tudo tem como benefício do vínculo com a igreja local, né? Com a igreja onde você congrega. Se Deus colocou você nessa igreja aqui, é porque o plano dele para você é aqui. Deus salvou você aqui porque Ele quer que você seja bênção, dê frutos aqui. Então, não somos nós que escolhemos. É igual família. Você escolhe onde você vai nascer? Você não escolhe, né? Deus coloca você naquela família. E ali você tem que amar, tem que respeitar, tem que conviver, tem que ter harmonia, amor, tem que ter respeito, tem que ter unidade. Assim também na igreja. Não somos nós que escolhemos a igreja. Deus que coloca nós aqui. Né? Pode observar, é Deus que coloca você, é Deus que traz você até aqui. Você não fica esperando ou escolhendo, acho que eu vou. Não, isso não é de Deus, é Deus que coloca a gente, é Deus que coloca a cada um de nós na igreja que nós estamos. Então você precisa crescer nessa igreja, você começa a ter vínculos, começa a ter discipulado, começa a ter aprendizado da Bíblia, e aí você começa a crescer. Fora da igreja você não vai ter essas coisas, né? Mas pastor, tem as mensagens online, tem na internet, um monte de pregador. Irmãos, não existe melhor coisa para crescermos do que estarmos juntos, entendeu? Essa troca, esse compartilhar, esse afiar um ao outro, porque a gente precisa também afiar um ao outro, a gente precisa às vezes chamar a atenção, precisa ser chamado também a atenção. Então é assim que a gente cresce. Você ouvindo mensagem é bom, é importante você aprender, você ouvir mensagem na internet é importante, mas para crescer, para amadurecer, irmãos, é só
com relacionamentos dentro da igreja local. Preste atenção no que eu estou te falando. Tá? Não dá para você crescer, porque a gente precisa desse contato. A gente precisa estar junto, a gente precisa conhecer um ao outro, precisa abençoar um ao outro, ver o que o outro precisa e um está ajudando o outro a encontrar o caminho, a mudar de vida. E é só na igreja local que a gente consegue. O nosso caráter é transformado, a nossa família é transformada, o marido começa a amar mais a esposa começa a se tornar mais submissa. Não estou dizendo submissa no sentido de o marido mandar e desmandar na esposa. Estou falando de ajudar o marido, de apoiar. Submissão é estar na mesma missão, é estar debaixo da mesma vontade do marido, fazer aquilo que o marido gosta ou quer para a igreja, para o reino. Tá? Então muitos maridos às vezes não avançam porque as esposas não apoiam. Né? Que a esposa às vezes não dá aquela força. Então quando você está na igreja, você percebe que o seu papel como esposa é estar do lado do seu marido, é apoiá-lo, ajudá-lo, você vai ver como sua família vai para frente, vai crescer. Os filhos começam a respeitar mais os pais, a aprender a honrar pai e mãe. Os pais começam a amar mais os filhos e a cuidar mais dos filhos. Tudo é transformado. Isso tudo acontece quando nós estamos inseridos numa igreja local. Tá, meus queridos? Então é muito importante a gente fazer parte de uma igreja local. E não somente, né, você aprende para si, você aprende também para ajudar os outros, para ensinar os outros, para abençoar a vida dos outros. Eu passei já por muitas situações na igreja, aprendi muito na igreja, e hoje o que eu aprendi na igreja, nos estudos que eu fiz, nos cursos, na faculdade, hoje eu ensino as pessoas, eu ajudo as pessoas a crescerem, a serem pessoas melhores, porque eu já passei por isso, eu já tive essa experiência. Nada na nossa vida acontece à toa. Quando você passa por alguma situação e você vence, você é abençoado e você cresce com aquilo, você vai ter a oportunidade um dia, mais cedo ou mais tarde, de ajudar alguém que vai estar passando pela mesma situação que você passou. Então é muito gostoso isso, é muito importante a gente estar assim aprendendo na igreja. Então esses são os benefícios de você se tornar, ao se tornar um crente responsável, um irmão responsável da família do Senhor. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre avançando na visão. A última aula nossa, né? A gente sabe que tem muita coisa para ser ensinado, os irmãos precisam aprender muito, mas a gente não pode parar de aprender. Diz que você só para de aprender quando você morre. Então, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai continuar aprendendo, vai continuar crescendo. Então, a gente tem que avançar na visão. Depois de se tornar um membro da igreja, você poderá e deve continuar avançando para novas etapas do seu crescimento espiritual e ministerial. Então, se Deus tem um chamado para você, para ser pastor, para ser obreiro, para ser músico na igreja, para ser líder de célula, então você tem que crescer, você tem que avançar, você não pode ficar só no beabá. O que nós estamos ensinando para você aqui é o básico, né? É o leitinho, vamos dizer assim, do evangelho, da vida cristã, da vida de igreja. Então você agora precisa, a partir dessa base, avançar, querer mais, aprender mais. Então não fique parado só nisso aqui, né? Avance, leia livros, leia mais a Bíblia, procure aprender mais sobre igreja, como ser corpo, como ser filho de Deus. Então você tem que avançar, tá? Na igreja do MDA, nós temos uma escada chamada escada do sucesso, né? Então essa escada, ela mostra os degraus que nós temos que galgar na vida cristã. Então essa escada do sucesso começa com o evangelismo, aliás, com ganhar, que é o evangelismo. Então a pessoa ganha, né? Para Jesus é o primeiro degrau. Então ela está salva, ela já é ganha, mas ela é apenas um membro comum. Ela ainda não é um membro compromissado, ela foi ganha para o Senhor Jesus. Depois vem o segundo degrau, que é consolidar. Aí consolidar, a pessoa já está sendo
pastoreada, a pessoa já está sendo cuidada, né? Aí ela começa a ser um membro ativo na igreja, já começa a ser um membro responsável, né? Aliás, membro responsável é no terceiro e no quarto degrau. Então, no terceiro e no quarto degrau, a pessoa começa a ser um membro responsável. No primeiro, ela foi ganha. No segundo, ela é consolidada, ela se torna um membro ativo. No terceiro e no quarto, que é edificar e treinar, ela se torna um membro responsável da família. Ela começa a ajudar a igreja, começa a servir na igreja, ela já começa a ser discipulada, já começa a discipular pessoas, ela já está sendo preparada para se tornar líder de célula ou outro trabalho que ela queira fazer dentro da igreja. Então ela começa a ter mais experiência, mais prática. Quando ela está lá no primeiro degrau, ela ainda é inexperiente, ela está apenas um novo convertido. A partir do segundo degrau, ela começa a ter já experiência, ela já começa a ser consolidada, começa a ser edificada, treinada. E qual é o último degrau? Enviar. É quando a pessoa se torna um líder de célula, é quando a pessoa se torna um supervisor, é quando a pessoa se torna um pastor de rede, um pastor de distrito, né? Um pastor regional. Então esse último degrau é quando você agora assume uma liderança dentro da igreja. Então esse é o nosso desejo, é que vocês não fiquem só no ganhar. Tem muita gente que é salva e para ali, e pronto, não quer mais saber de nada. Não é assim que a gente tem que ser. Nós temos que avançar na visão, nós temos que crescer, nós temos que galgar os degraus de cima. Porque quando a gente chegar lá no último degrau, você pode dizer, poxa, eu sou um vencedor. Porque eu comecei e não sabia nem orar. Hoje eu sou um líder de célula, hoje eu sou um pastor de rede, eu sou um pastor de distrito. Então é essa a vontade de Deus para nós. Não ficar só no ganhar não, queridos. Outros ficam só no consolidar, para no segundo degrau. Bom, eu já estou firme, eu já estou sendo um membro ativo, participo do culto, participo da célula, do meu dízimo, então tá bom demais. Não, você precisa avançar, você precisa ser edificado, você precisa ser treinado, já se tornar um membro responsável da igreja, da família, da célula, aí chegar no último degrau. Esse é o nosso desejo. Então são 5 degraus: ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Esse é o nosso desejo para vocês, que vocês alcancem o último degrau para a glória do Senhor Jesus. Queridos, é nosso desejo, eu quero que vocês pensem nisso. Muito bem. Existem muitos ministérios na igreja, muitos departamentos, né? Mas tem 4 coisas que a gente não pode abrir mão na nossa igreja. 4, vamos dizer assim, serviços na igreja que a gente não pode abrir mão. Primeiro, culto de celebração. A gente não pode falhar no culto de celebração. A gente tem que ser fiel no culto de celebração. Segundo, célula nos lares. Nós não podemos falhar com a célula. A gente precisa ter uma célula, a gente precisa participar de uma célula, mas não só ser um membro comum, mas ser um membro ativo, um membro responsável, para se tornar um dia um líder de célula também. O discipulado 1 a 1, a gente não pode abrir mão do discipulado 1 a 1. Não podemos abrir mão. A gente precisa estar cuidando um do outro. A gente precisa estar debaixo de um discipulador e também precisamos fazer discípulos para a glória do Senhor Jesus. E terceiro, escola ministerial, né, o Pladel, os cursos que a gente tem aqui na nossa igreja. Aliás, quarto. Então esses 4 são importantíssimos, nós não podemos abrir mão deles. A gente pode até prescindir dos outros, ficar sem os outros, mas sem esses 4, culto de celebração, célula nos lares, discipulado 1 a 1 e escola ministerial, ensino, curso, nós não podemos abrir mão, tá bom? A partir de agora é só manter o curso, né? Nós estamos dando o primeiro passo aqui nesse curso, batismo e membresia, vai ter outros cursos mais. Então a partir de agora você mantenha, você não fique aí parado, tá? Não fique achando, eu já fiz o curso, tá bom demais. Não, você tem que crescer, você tem que avançar. Nós, quando estamos avançando, nós perdemos o medo da altura. A gente começa a ter mais competência, capacidade, vai perdendo a timidez, vai perdendo a vergonha, vai perdendo o medo, vai perdendo
o pavor, né, que as pessoas têm às vezes de ministrar uma palavra, de orar em público, de dar um aviso, de falar alguma coisa, de ministrar o louvor. Queridos, isso tudo vai perdendo, conforme você for subindo os degraus, você vai perdendo essas coisas. Agora, se você ficar só no primeiro degrau, ou no segundo, você não vai crescer. Você tem que ir avançando, você tem que ir rompendo. É uma questão de amor pela causa de Deus e pelo dono da causa. Então é uma questão de amor. Você precisa amar o dono da causa e amar a causa. Você precisa amar Jesus e precisa amar a igreja. Se eu amo Jesus, eu amo a igreja. Se eu amo a igreja, eu amo Jesus. Não tem como você não amar a igreja e dizer que ama Jesus. Não tem como. Eu amo Jesus, mas eu não quero nada com a igreja. Eu não tenho compromisso, não tenho responsabilidade nenhuma. Não tem como, tá? Presta atenção, isso é bíblico. Não tem como. Se você ama Jesus, você tem que amar a igreja também. E quem ama a igreja, ama Jesus. Tá? Concluindo. Parabéns por essa primeira matéria, que você chegou aqui ao fim dela. Parabéns. Que você possa continuar aprendendo mais, como eu já disse. Tá? Parabéns porque você tem sido fiel nesse curso, nesse Tadel. Espero que nos próximos cursos, nas próximas matérias, você continue sendo fiel do mesmo jeito. Por favor, não seja aquela pessoa que começa um curso e não acaba. Conheço pessoas que começaram já 200 cursos e não terminou nenhum. Não seja assim. Seja fiel. Sabe, um passo a cada dia, um passo de cada vez, a gente chega longe. Mas tem que dar o passo e tem que manter o passo. Não pode ficar, dar um passo e volta 2, não. Você tem que manter o passo, você tem que continuar para a glória do Senhor Jesus. Saiba que você não está nessa igreja por acaso. Deus tem um projeto, tem um propósito de vida para você nessa igreja. Ele precisa de você para a realização dessa grande obra. Essa obra só vai crescer. Não adianta ficar colocando a culpa. A igreja está assim, está assado, não está do jeito que eu queria, não está do jeito que eu acho que deveria estar. Não adianta ficar colocando a culpa nos outros. Não adianta. Todos nós somos responsáveis pela igreja. Todos nós temos que ter um compromisso, temos que dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, para que a igreja cresça. Não adianta ficar colocando a culpa nos outros. Não adianta. Não é culpa de ninguém, a culpa é nossa. É minha, é de cada um de nós. Se a igreja cresce, é porque todos estão fazendo a sua parte. Agora, se a igreja tem pessoas que não estão fazendo a sua parte, a igreja não cresce, não adianta. O corpo só cresce com saúde, só cresce com ordem se todos estiverem trabalhando. E se tiver alguém parado, o corpo vai sofrer. Então, trabalhe. Deus colocou você aqui para trabalhar, para ser uma bênção. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida e que nos próximos cursos você também seja fiel, seja firme e aprenda mais, cresça, tá? Não fique de fora desse processo, desse projeto de Deus para a sua vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Que o Senhor venha abençoar esses irmãos, venha dar graça para esses irmãos, para que eles cresçam em graça, conhecimento e sabedoria. Em nome de Jesus eu te peço, eu te agradeço. Amém.